Hey you! Vamos falar aqui de regras gramaticais e também da própria gramática. É importante eu saber regras, saber gramática e tal? Não, gramática é o seguinte, algumas coisas são essenciais, mas só algumas coisas que são essenciais. Regras, em geral, não funcionam. Se você for seguir a regra, levar, sempre vai acabar tendo uma exceção e você vai morrer de raiva e não vai aprender inglês assim. Então, tem que ter o foco no principal, a pronúncia. Então, vou mostrar que todas as regras, na verdade, em geral, elas são vinculadas à pronúncia. Acaba que se você souber falar direito, não precisa saber a regra. Então, por exemplo, em alguns casos você vai colocar uma palavra no plural. A palavra life, que é vida, life. Letra E no final é muda, né? Então, life. Para mim colocar no plural, se eu for colocar life, ó, como eu não pronuncio o S, se eu fosse colocar o S, ó, lives, naturalmente o som acaba indo para um V. Então vira a regra, fala palavras terminadas em F ou FE, você tira o F ou FE e coloca no lugar VS. Então nada mais é do que o som natural. Life, lives. Não dá para sair lifes. Para isso você vai ter que forçar. Teria que ter mais de um F. Não funciona, ok? Então tudo depende do som. Então plural de life, lives. Então the cat has 7 lives. O gato tem 7 vidas, por exemplo. Okay? Outro exemplo semelhante aqui é a palavra knife. Knife. Lembrando que toda vez que você vê KN em inglês, jamais você pronuncia o K. Knife é a faca, plural, knives. A mesma coisa, se eu fosse falar knives, o FS naturalmente vai virar VS. Então, cria-se uma regra para se explicar o som, na verdade. Um exemplo interessante aqui, que existe uma regra na língua inglesa, que quando você termina a palavra com consoante, depois vem uma vogal e depois outra consoante de trás para frente, assim, se você for acrescentar algumas coisas, você dobra essa consoante final, no caso aqui o R. Só que essa regra só acontece quando a sílaba tônica for a última. Então, se você não souber que a palavra prefer, se você achar que for prefer, não dobraria. Ela só dobra porque a sílaba tônica é essa aqui. Então, por exemplo, se eu for colocar o ED do passado, eu vou dobrar o R, preferred. Se eu for pôr o ING, preferring também, vou dobrar. Então, resumindo, tem que saber o som, senão a regra não vale nada. Outro caso interessante aqui é o caso do artigo, né? Artigo, antes de consoante, eu coloco A, né? Ou a book, ou a book. E quando a palavra que vem na frente começa com vogal, quando começa com consoante, A. Quando começa com vogal, eu uso an. Por que acontece isso? Som. An apple. Se eu fosse falar a apple, eu tinha que parar, travar. Não funciona. An orange, né? Uma laranja. Agora se eu fosse falar a orange, eu tenho que dar uma travada na língua. Então a fonética não é legal. Vogal seguida de vogal parada, né? Então fica an apple, an apple. Aí eu posso falar normal, an apple. Só que a regra é o seguinte, não é a palavra começada com consoante e nem a palavra começada com vogal. É som de consoante e som de vogal. Então, por exemplo, hotel, aí a hotel ou a hotel, sem problemas. O H tem som de R normal e som de consoante. Tem caso que o H é mudo. Então, por exemplo, na palavra hour, que é hora. Então, se eu for falar hour, o som vai ficar de vogal ao invés de consoante. Então, eu vou considerar o som da vogal, que é, eu vou colocar an hour, ok? E aqui o caso contrário, ó, university. Quando eu vou falar you, né? Como o U, quando começa com som de you, considera-se que ele tem som do Y, you. Aí vira como se fosse o som de uma consoante, então você vai usar o A ao invés do A university. Resumindo, toda regra, na verdade, ela é dependente do som e nunca da regra. A regra se faz quando se sabe o som da palavra, se coloca isso no papel. Jamais alguém vai falar o que está no papel, né? Primeiro se fala, depois é que se cria a gramática. Então, a pronúncia é sempre mais importante do que a gramática, ok? É isso aí. Grande abraço.